Fala Fogão, Radar Alvinegro começando, hoje é sábado, 14 de janeiro, não teremos a nossa tradicional resenha da hora do almoço de sábado, porém, tô aqui com esse conteúdo em vídeo para que a gente possa trocar uma ideia a respeito das últimas novidades do noticiário botafoguense. E nesse vídeo aqui eu quero destacar 4 tópicos principais. O jogo treino que está acontecendo no Lonier contra a equipe do Porto Vitória, a primeira movimentação nessa temporada de 2023 contra algum oponente. Quero falar também sobre Facundo Pelistri e Edgar Júnior, temos novidades a respeito desses dois atletas, e também sobre a troca do gramado, que vai começar. E o Botafogo no Campeonato Carioca só deve jogar uma partida no estádio Newton Santos, justamente contra a equipe do Audax, nesse domingo, às 16 horas. Se você tá com saudade de ver o Botafogo no estádio Newton Santos, aproveite a oportunidade. O meu ingresso já está garantido, comprado com desconto do plano preto de sócio-torcedor e estarei presente, logicamente. Tô com uma saudade danada de ver o Botafogo jogar e curiosíssimo para ver esse Botafogo B também aí, porque afinal de contas a gente tem que ficar de olho em potenciais jogadores que vão subir para a equipe principal ao longo dessa temporada. Só que antes de falar sobre tudo isso, eu peço por gentileza, deixa o seu like, se inscreva no canal, é importantíssima a sua presença por aqui. Lembrando que além dos vídeos, a gente tem as resenhas e também os episódios de podcast no Spotify, Google Podcast e Apple Podcast. Dá para você consumir os conteúdos que a gente produz aqui no canal em diversas plataformas, beleza? Dito isso, vamos em frente. Primeiro ponto aqui, jogo treino contra a equipe do Porto Vitória. De repente, enquanto eu estiver editando esse vídeo, o jogo treino já acabou. O resultado, sinceramente, é o de menos. Mas me chamou a atenção o 11 inicial que o Luiz Castro mandou a campo para começo de conversa. É claro que é para dar a oportunidade de vários jogadores ali aparecerem, fazerem as primeiras movimentações. Então a gente não tem que considerar isso como um prognóstico daquilo que a gente vai ver, por exemplo, ao longo do Campeonato Carioca, quando a equipe principal ficar responsável pelas partidas, ou então nas outras competições, né? O 11 inicial que o Luiz Castro mandou a campo nesse primeiro desafio, nesse jogo treino, foi o seguinte: Douglas Borges, Daniel Borges, Adrielson Segovia e Eduardo Jesus, que veio do time B e tá tendo essa oportunidade de mostrar futebol para o Luiz Castro e a comissão técnica, hein? Fica esse destaque. Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula, Lucas Piazon, Tiquinho Soares e Vitor Sá. Esse foi o 11 inicial. Obviamente, ao longo desse jogo treino, outros atletas vão entrar, mas, sinceramente, o resultado é o de menos. É uma primeira movimentação, é um primeiro momento ali para o Luiz Castro poder começar a fazer algumas mexidas aqui, orientações, faz parte do processo. Não teremos tanto tempo assim de pré-temporada com jogos amistosos, e os amistosos, entre aspas, serão justamente no Campeonato Carioca, valendo 3 pontos contra as equipes de menor investimento, conforme Luiz Castro já comentou na primeira coletiva que ele concedeu nessa temporada de 2023 lá no CT Lonier. Seguindo adiante, quero falar agora sobre Pelistri, Facundo Pelistri. A gente ficou sabendo, né, que o agente do jogador tá lá em Manchester, teve 2 reuniões nessa semana que passou com os dirigentes dos Diabos Vermelhos que sinalizaram a intenção de contar com o jogador. O Erik ten Hag conta com o jogador. E ficou todo mundo na expectativa que ele poderia ser relacionado nesse clássico contra o Manchester City, que foi um jogaço, vitória de virada dos Diabos Vermelhos em Old Trafford, Teatro dos Sonhos. Estádio esse que eu já tive a oportunidade de conhecer. A torcida fica num silêncio danado. Eram mais de 75 mil torcedores, mas um silêncio danado. Mas no fim das contas, o que interessa aqui é o seguinte: Pelistri não foi relacionado. E isso, obviamente, coloca aquela pulguinha atrás da orelha de todo mundo, né? O treinador conta com o jogador. Num jogo desse, pesado contra o City, sequer relaciona. Conta com o jogador para impedir que ele saia para uma outra equipe, só contando com o atleta em jogos de menor peso, ou de fato conta com o atleta? Ficou essa dúvida, mas nessa próxima semana a gente pode ter uma definição. Afinal de contas, as informações dão conta de que o agente de Pelistri vai ter nova reunião com os dirigentes do United para resolver essa situação. Até porque o empresário quer uma valorização contratual. O Pelistri, que teve algum destaque na Copa do Mundo defendendo a seleção do Uruguai, e agora conta com esse aval, digamos assim, do Ten Hag para ele poder continuar no Manchester United. Vamos acompanhar esse caso, o Botafogo tá de olho, mas outras equipes também, tá? Sempre importante lembrar que Valência, Flamengo e Watford são equipes aí que demonstraram interesse em contar com o atleta por empréstimo, né? Lembrando que a proposta do Botafogo é empréstimo com opção de compra e o Manchester United pagando parte dos vencimentos do jogador, que recebe em libras e, logicamente, na cotação, nessa conversão para o real,
fica um valor bem considerável. Agora, falando a respeito de Edgar Júnior, a informação que vem do Sérgio Santana é no tanto quanto confusa, não por conta do Sérgio Santana, mas na verdade pela situação de modo geral. Afinal de contas, a gente ficou sabendo que o Botafogo tinha interesse no Edgar Júnior, já se sabia até quanto que a equipe japonesa estava pedindo pelo atleta, R$1 milhão, mas agora a informação que vem através da apuração do Sérgio Santana é que a negociação deu uma estagnada porque o nome do atleta não é consenso, não é unanimidade dentro do Botafogo. Considerando o que o André Mazzucco falou na coletiva de apresentação do Luiz Segovia, de que é um trabalho a várias mãos para aprovar um nome e o Botafogo então ir atrás desse nome, ficou confuso, ficou estranho, né? Alessandro Brito, Mazzucco, Luiz Castro, Textor não tinham chegado ainda num consenso, não era unânime essa decisão de ir atrás do Edgar Júnior, e pelo que parece, vai atrás de um outro nome. A gente precisa de um reserva para Tiquinho Soares, todo mundo sabe disso, porque o Matheus Nascimento não está pronto para ser esse reserva imediato. Quem dera estivesse pronto já, né? Quem dera, mas ainda não é o caso. Inclusive, ele pode vir a ser emprestado para poder ganhar minutos aí em outra equipe. No Botafogo, a gente sabe, muito raramente ele vai ter oportunidade de assumir ali a camisa 9, digamos assim, né? A posição de 9, melhor dizendo, em relação ao Tiquinho Soares, né? Que é o titular, todo mundo sabe disso, e a gente espera esteja sempre disponível para poder vestir a camisa do Botafogo e nos ajudar com gols, que serão fundamentais nessa nossa caminhada em 2023. O último ponto que eu quero comentar aqui é a troca do gramado do estádio Newton Santos, que deve começar nessa próxima semana. O Botafogo está aguardando o envio aí dos Estados Unidos das máquinas, de toda a parte que vai ser necessária para poder fazer essa instalação do gramado, só que essa troca do gramado já está dando o que falar, tá? Tem flamenguista aí, inclusive o Mauro César, marcando o vereador, contestando o Botafogo fazer a troca do gramado de grama natural para gramado sintético. Pois é, nenhum vascaíno falou nada, até onde eu sei, nenhum tricolor falou nada, até onde eu sei, mas teve isso. Jornalista flamenguista e torcedores também contestando a troca, dizendo: é um absurdo que o Botafogo vai fazer no estádio Newton Santos, um estádio municipal, inclusive marcando o vereador Tarcísio, né? É brincadeira como os flamenguistas e o Flamengo vira e mexe, quer espalhar os seus tentáculos querendo dar pitaco em absolutamente tudo. As coisas têm que ser só do jeito que o Flamengo deseja que sejam. No Newton Santos, a concessão é nossa. E a mudança do gramado não interfere em absolutamente nada no funcionamento do equipamento. Sim, vai ser um gramado diferente, mas é completamente diferente, por exemplo, de você tirar a pista de atletismo. Você está desconfigurando o estádio, né? Porque tem a pista de atletismo, é um estádio olímpico. E isso naturalmente vai exigir debates, discussões e tudo mais. A gente sabe como é que funciona. Mas a troca do gramado, quando acabar a concessão ou eventualmente o Botafogo querendo devolver essa concessão para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o problema é o gramado? Coloca novamente a grama natural. Agora, enquanto a concessão for do Botafogo, a troca do gramado estimula o uso operacional do equipamento. Vai poder ter show, vai poder fazer mais dinheiro e assim vai, né? A gente sabe como é que funciona. Então, em relação a essa reclamação aí dos flamenguistas, é brincadeira. Segue o jogo, né? O Botafogo, que inclusive só deve fazer um jogo no Campeonato Carioca no estádio Newton Santos, nesse domingo, conforme eu falei, estreia diante da equipe do Audax, porque depois, durante esse período de troca, que pode levar de 60 a 90 dias, geralmente 60 é o suficiente, mas como é um gramado de uma tecnologia diferente e tal, a gente tem que ver como é que vai ficar essa história, né? O Botafogo pode ser que não consiga jogar na Copa do Brasil em março, caso na segunda rodada a gente tenha a possibilidade de jogar como mandante, né? Vocês lembram que quando o Botafogo, na última vez, teve que jogar essa segunda rodada da Copa do Brasil, jogou fora de casa. Então, se for assim novamente, o que a gente só vai ficar sabendo depois do sorteio inicial, né? Porque precisa ter esse sorteio, esse emparelhamento ali dos confrontos, aí a gente vai ficar sabendo. Então, pode ser que caso o Botafogo tenha a chance de jogar como mandante a segunda rodada da Copa do Brasil, a gente vai jogar em outro estádio, logicamente, porque o estádio Newton Santos vai estar impossibilitado. Caso contrário, a gente só vai ter partidas como mandante no estádio Newton Santos lá para abril, Sul-Americana, Brasileiro e a própria Copa do Brasil, né? Então a gente tem que acompanhar, tem que aguardar. O mais importante é, o Botafogo vai fazer uma alteração que pode, inclusive, render ganhos técnicos em relação a partidas no estádio Newton Santos. A gente sabe como é que funciona para Atlético Paranaense e para Palmeiras, né? Faz uma baita diferença, os adversários têm muita dificuldade e isso pode ser sim um grande diferencial para o Botafogo no Newton, que assim seja, né? São essas as informações que eu queria compartilhar aqui com você, trocar uma ideia. Quero saber a sua opinião, então deixe seu comentário aqui embaixo e lembre-se,
teremos pós-jogo dessa estreia do Botafogo no Campeonato Carioca nesse domingo, às 22 horas, o que não significa dizer que não teremos outros conteúdos aqui no canal. Pré-jogo em formato de live só nos clássicos, beleza? Assim como eu fiz nessa temporada de 2022, pré-jogo nos clássicos, pós-jogo em todos os confrontos. Fechou? Um grande abraço, um ótimo sábado pra você e sua família e até a próxima.